Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor. Vamos juntos? Maravilhas fez conosco o Senhor. Foi isso que o povo percebeu e rezava. Maravilhas fez conosco o Senhor. Na história de salvação daquele povo, Maravilhas fez conosco o Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós meditamos no início do livro de Esdras, que nós acabamos de ouvir, os primeiros versículos, logo do primeiro capítulo. E não só o livro de Esdras, mas também de Neemias, que versam sobre a repatriação do povo vindo do exílio da Babilônia e da reconstrução do templo que havia sido destruído. Então, o povo agora, nós ouvimos, pelo decreto de Ciro, pode então, aqueles que querem, retornar para sua casa, retornar para Jerusalém, de onde tinham sido levados. E por isso a gente escutou o Salmo falando para nós isso, das maravilhas que o Senhor fez com o seu povo, cantando, bendizendo a graça de voltar para a sua terra, a terra prometida. Então, veja só, o profeta Jeremias, lá no capítulo 25 do livro da profecia de Jeremias, ele tinha profetizado, dizendo que o povo iria ficar 70 anos no exílio. E justamente depois de 70 anos, o povo pode voltar para sua casa, depois de fazerem uma longa experiência, também de encontro com Deus ali. E a gente vê aqui o autor sagrado mostrando de forma solene, dizendo então que Ciro, conduzido por Deus, com a intervenção de Deus, libera o povo para voltar para sua casa. E é assim, o povo conseguia ver, até mesmo nas suas maiores dificuldades, a mão de Deus agindo. Porque com o exílio, com esse sofrimento, o povo começou a olhar e dizer: nossa, nós pecamos contra a aliança, fomos infiéis, e Deus está nos corrigindo. Deus está nos corrigindo, mas Deus também não nos abandonou. Veja, esse foi um período importantíssimo na vida do povo de Israel, o período do exílio. Aqui eles estão voltando, aqui mais ou menos ali o número, o ano 538, 537 a.C., é quando, essa leitura de hoje, o povo pôde voltar para casa.
Só que foi um período assim, sim, de sofrimento, mas de muita graça. Por quê? O povo pôde agora fazer a sua experiência de aprofundamento na sua relação com Deus. Porque, veja só, de uma vez só, quando o povo teve que ir para o exílio, eles tiveram então o templo de Jerusalém destruído, eles também ficaram sem a terra prometida e sem a dinastia do rei Davi, de onde viria o Messias. Então vamos dizer assim, o templo, que era o lugar da habitação de Deus, de onde Deus se manifestava, agora já não tem mais, foi destruído. Aquela terra de onde mana leite e mel, a terra prometida, também já não tem mais, foram levados. E agora que desde Moisés o povo escutava as histórias de que viria um profeta como ele, também já não tinha mais. Mas também o povo, veja só, porque nessa época aqui, a gente hoje, vivemos o monoteísmo, graças a Deus, o único Deus. Mas nessa época, o povo não acreditava assim. Eles viviam no meio de muitas outras religiões e viviam uma experiência chama-se de monolatria. Quer dizer, tinham vários deuses, mas o povo de Israel acreditava que Javé era o maior de todos. Mas tinha outros, acreditava-se assim, de que ele era o maior de todos. Só que quando o povo é massacrado e o povo fica cativo da Babilônia e é levado, a fé deles também entra em crise. Por quê? Espera aí, se Javé é o maior de todos os deuses e nós perdemos para a Babilônia, será que o Deus da Babilônia não é maior do que Javé? O Deus dos babilônios era chamado Marduk. Então, espera aí, o povo entra em crise. Será que não é melhor então servir a esse Deus? E agora, sem templo, sem terra, sem a dinastia, o povo está sem nada. Então, veja, o povo de Israel precisou então fazer uma profunda experiência de escutar agora. E qual foi, vamos dizer assim, a solução que a divina providência deu ao povo? Foi pegar todas aquelas histórias da salvação que eles tinham, que escutavam, oralmente eram transmitidas de pai para filho, do neto para os seus filhos, e aí ia seguindo, e começar então a redigir, a escrever. Então, vários livros do Antigo Testamento foram redigidos nessa época aqui, do exílio, ou logo após o exílio, não sabe dizer com exatidão tudo, mas foi nesse período que o povo ficou lá no exílio, e depois, na volta, eles começaram a escrever muitas coisas, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o povo foi começando ali a colocar, a escrever e a entender melhor quem é Javé, quem é o seu Deus, que é Deus libertador, salvador, criador de todas as coisas. Então, meus irmãos, muito do que a gente também escuta e lê foi um aprofundamento desse tempo. Inclusive, por exemplo, a compreensão que o povo tinha a respeito dos anjos. Foi nesse período aqui também. Aquilo que a gente vê no livro de Jó, que fala ali da presença de Satanás. Porque a fé, meus irmãos, não foi dada assim toda de uma vez. O conhecimento de Deus foi sendo aos poucos. E mesmo nessas dificuldades, o povo então foi aprendendo e conhecendo quem era Deus. E claro, a plenitude de todas as coisas, a plenitude da revelação nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo.
E aqui é importante aquilo que Nosso Senhor nos diz no Evangelho. Diz que a luz é para ser colocada lá em cima, não debaixo da cama, mas para ser mostrada. E foi isso que o povo, veja, que sofreu, que viveu todas essas dificuldades, mas ali eles puderam silenciar por décadas, estar numa pátria que não era sua, escutar a Deus, perceber, nós não fomos fiéis à aliança. Então Deus nos corrigiu, como um pai corrige um filho. A gente celebra aqui, né, missa pelas famílias. A gente sabe que os nossos filhos precisam de correção, sim ou não? Precisam de correção. Terrível, experiência terrível. É uma família, é um pai e uma mãe, fazem uma experiência terrível, se começam então a criar os seus filhos sem dizer não, sem colocar os pingos nos is. O salmo que nós ouvimos aqui, veja como é que nós vemos uma lição. É assim que muitos pais podem experimentar. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Muitas vezes vão chorar, vão sentir dificuldade na criação dos filhos, mas depois vocês vão se alegrar com bons filhos, bons cristãos, bons cidadãos. Mas se puderam, na sua criação, escutar nãos. Não é assim. É assim, mas não sei o quê. Não, é assim, pronto e acabou. Mas não posso fazer isso não, porque senão minha mãe, meu pai fez isso comigo e fiquei tão frustrado. Vou frustrar os meus filhos por causa de um não? Você vai perder seus filhos se você não der um não na hora certa. Muitos nãos já salvaram muitas famílias, mas também na falta deles, muitas ruíram. E Deus colocava ao seu povo, como ele dizia, diante do seu povo, a vida e a morte. Dizia, olha, se você seguir isso aqui, seu caminho vai ser de bênção. Se você seguir isso aqui, seu caminho vai ser de maldição. Porque você vai estar se afastando do bem, da vida, da verdade. A carta aos Hebreus, vale a pena ler depois, o capítulo 12 da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus vai dizendo, qual é o filho que um pai bondoso não corrige? Diz, o filho que não passa por correção não é filho, é bastardo. Aí ele diz assim, na hora da correção ninguém gosta, é amargo, mas depois todo mundo vê o fruto de vida que ela gera. Então o povo percebeu isso, que nos seus momentos de sofrimento, de dor, Deus corrigia. Eles até, meu Deus, onde está o Senhor? Cadê a mão de Deus? A mão de Deus está mudada. Mas depois eles percebem que Deus foi fiel à aliança que Ele fez em Abraão, em Moisés. E claro, nós hoje colhemos o fruto da nova e eterna aliança no sangue de nosso Senhor. Aí vemos a fidelidade de Deus por nós. Mas Deus preparou esse povo, foi se revelando ao longo da história para esse povo, para quê? Dizia Israel, vós sereis luz das nações. Luz das nações, luz dos povos. Para mostrar a este povo a verdade que eu vos estou mostrando. Mas claro, nós temos como o suprassumo dessa verdade, dessa luz, aquele mesmo que vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Jesus Cristo. É Ele, meus irmãos. Nosso Senhor é que é a plenitude de toda a obra da criação do Senhor.
e a sua redenção realiza em nós a vontade de Deus. E aí Jesus está dizendo, tudo isso que é mostrado aqui, o Evangelho não deve ser escondido, mas deve ser mostrado a todos. Aí vem uma coisa importante, está no Evangelho de hoje, diz assim, cuidado como ouvis. Cuidado como você ouve, porque quem tem será dado ainda mais, e quem não tem vai perder até aquilo que acha que tem. Cuidado como ouvis. Veja, falava para vocês, o povo no exílio teve que parar, teve que escutar, teve que compreender quem era Deus na sua vida e na sua história. Quem era Deus? E pôde colher muitas coisas da revelação de Deus que foram colocadas na Sagrada Escritura. O homem inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ali foi colocando, foi escrevendo, claro, dentro do seu contexto, mas era Deus que ali o inspirava, ele sabendo ou não, a palavra de Deus. Agora, essa pergunta é a nós, como é que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo? Nós paramos para ouvir? Nós damos a Deus o tributo do nosso tempo para poder ouvir? Se a gente quer ter alguma coisa do Evangelho, quer ter alguma coisa de Deus, a gente precisa ouvir. E aqui, meus irmãos e irmãs, é um trabalho nosso de paciência, em crescer em audição espiritual, mas é um trabalho também de aquietar o nosso interior, porque nós somos agitados e cada vez mais o mundo oferece a nós possibilidades de agitação, de não ficar sozinhos. Hoje existe a possibilidade de você estar no deserto e você tem um equipamento onde ele conecta com o satélite e você tem internet ali. A gente pode passar o dia inteiro sozinhos, mas passar o dia inteiro conectado e não ter nenhum momento de silêncio interior para escutar a Deus. Às vezes até a nossa vida favorece a gente ter uma experiência de encontro com Deus, de silêncio, e a gente não escuta. Às vezes a nossa alma está pedindo, o nosso interior está pedindo isso, e a gente, teimosos que somos, não damos esse tempo. A gente quer ficar igual a Marta, né? Sem parar, sem parar, sem parar, e às vezes não dá um tempinho. E eu estou falando isso porque nós podemos passar, por exemplo, por situações de enfermidade e que seria um momento da gente dar uma paradinha e rever a nossa vida, e nem isso, a gente arranja um monte de coisa. Estava assistindo esses dias, lá em casa, com os seminaristas, o filme de Santo Inácio de Loyola, em que mostra então a vida dele, ele tão desejoso, né, de honras humanas, como um cavaleiro, e aí numa das batalhas, um estilhaço lá de uma bala de canhão, né, atingiu lá a fortaleza onde estava e machucou a sua perna, e ele teve que então passar por um longo tempo de recuperação. E ali ele começa a experimentar um grande tédio, porque naquele afã de ser um grande homem, naquela experiência que ele vivia, agora está como um inválido, porque 1500 e pouco, né? A gente não estava ali com a medicina avançada como a gente tem, então imagina a recuperação, como é que era. E ele agora está ali, numa casa, se recuperando, e pede então livros para ler. Queria ler livros assim, né, que mostrasse essas batalhas,
livros de aventuras, e não tem nenhum. O que lhe apresentam são ali o livro sobre a vida dos santos. Ai, meu Deus, vida de santo, fica assim, né? Mas ele toma, ali começa a ler. Naquele momento, imagine, não tendo ali tantas coisas para distraí-lo, ele agora está em silêncio e conectado com coisas reais e com a vida real de homens e mulheres que entregaram a sua vida. E aí ele vendo a vida, por exemplo, de São Francisco de Assis, olha a vida daquele homem e diz assim: meu Deus, será que eu não posso ser como esse? Será que eu também não? Por que não eu? E ali é questionado, entra-se numa crise, mas ele percebe os bons sentimentos que geram no seu coração aquele tipo de leitura, vai vendo a presença de Deus, e ele mesmo começa a imitar a vida desses santos. Começa a mudar a sua vida, depois torna aí o grande fundador dos jesuítas, mas ele faz essa experiência de escutar. E essa escuta, meus irmãos, é o que nós chamamos de oração. Quando a gente para escutar a Deus. Falamos a Deus, mas também paramos para escutar a Deus. Dar tempo. Faça a experiência, se talvez você ainda não tenha essa prática, de deixar de lado um pouco as distrações, ir para o teu quarto, ou quem sabe um lugarzinho que você tem no quintal, no sítio, dizer: não, agora aqui eu vou só escutar a Deus, tomar um livro de espiritualidade, ou da vida de um santo, a palavra de Deus. Você vai dizer: não, agora eu vou escutar, eu vou rezar. E ali a gente começa lendo, vai mordendo alguma coisa, daqui a pouco a gente começa a perceber, e também, se praticamos, começamos a escutar Deus que fala a nós. Começamos a perceber a ação de Deus, um pensamento, uma coisa que nós precisamos tirar da nossa vida. Quem sabe fazer um exame para uma boa confissão. A gente começa a perceber os nossos deveres, aquilo que está em falta, no nosso trabalho, mas também na nossa família, a atenção devida que um e outro demandam de nós. E ali a gente é confrontado, defrontado com as nossas verdades e podemos escolher o que é que nós queremos fazer. Se nós queremos obedecer àquela palavra ou se nós queremos seguir a vida sem Deus. Então, meus irmãos, possamos viver essa experiência de entrega, de oferta, de oração, de escuta de nosso Senhor. O povo de Israel que faz essa experiência de transformação na sua relação com Deus, de aprofundamento na sua relação com Deus, mas nós também. Mesmo aqueles que têm uma vida agitada, de muito trabalho, de muita missão, o Padre Jonas falando a nós aqui na Canção Nova, ele diz que a nossa espiritualidade, claro, deve buscar imitar a espiritualidade de Jesus, mas ele diz assim: Jesus, que se dedicou integralmente ao anúncio do Evangelho, buscava momentos de intimidade com o Pai. E aí ele diz: nós, obedientes a Ele, também tentamos, a cada momento da nossa vida, achar também um lugarzinho ali para falar com Deus. Jesus, que era esse missionário incansável, ele se afastava para escutar a Deus, se afastava dos discípulos, se afastava da multidão, do povo. Às vezes dizia: vão à frente, e ele ficava para rezar no monte, e às vezes passava a noite inteira em oração. Então, quem sabe,
Padre, mas eu não encontro tempo. Quando eu começo o dia já está cheio de coisa, cheio de tarefa. Quem sabe então um pouquinho mais cedo, quando a casa ainda está silenciosa, quando ainda o barulho dos carros, né, passando para lá e para cá, ainda não começou, ou mesmo quando todo mundo já foi deitar e você tem o seu tempinho. Ali é o momento da escuta, ali é o momento do encontro. E a gente pode viver bem aquilo que diz a palavra de Deus: entra no teu quarto, fecha a porta, e ali você vai encontrar. Santa Teresa d'Ávila, que tantas vezes escutou Deus falar com ela, dizia: mas Senhor, por que o Senhor não fala com os outros para eles te escutarem? E ele dizia: eu falo, é que eles não escutam, porque não paramos para escutar, não paramos. E é importante, veja, imagino aqui esses irmãos aqui que são músicos, o quanto que foram trabalhando e acostumando a escutar, né? De modo que sai fora um pouquinho a nota, ele já percebe, opa. E às vezes a gente vê, né, quando um está pegando uma música ali que não conhece, aí o outro vai dizendo ali as notas, tal, aí faz a nota tal. Mas qualquer coisinha, qualquer ruído, quando tem o ouvido bem afinado, eles já percebem, já notam, está fora. Às vezes até está tentando ali, está tentando acertar com o cantor, é melhor parar, né? Deixa o cara também, vamos começar de novo. Mas aqueles que vão acostumando a escutar a Deus na oração, também ficam com os ouvidos tão apurados que conseguem perceber quando é Deus que está lhes falando, seja no sofrimento ou na alegria, seja na conversa com um amigo, seja na oração no quarto, seja lendo a palavra de Deus, sendo no trabalho. Conseguem perceber e dizem assim: a mão de Deus está aqui. A mão de Deus está aqui. Eu estava ouvindo ontem uma irmã de comunidade, falo isso aqui para encerrar, e a gente pedir a Deus essa graça de escutá-lo, contando então do Monsenhor Jonas, que fez uma experiência, a última vez que esteve lá em San Giovanni Rotondo, para visitar o túmulo do Padre Pio, né? Foi agora dia dele, sábado, e disse que conseguiu fazer a visita e deixaram, ele ficou lá 1h30, 2 horas, falando, conversando, falando. E disse que depois quem estava acompanhando ele falou: já está tudo bem? Aí ele tudo bem, já falei tudo o que eu tinha para falar. E disse que depois, ao chegar aqui no Brasil, a moça que era responsável aqui do nosso projeto do posto médico, né, que vocês sabem, a gente está agora com nessa caminhada de ter, a gente tem um centro médico, mas agora é de crescer ainda mais e ter hospital, com a ajuda também do nosso irmão Frei Gilson. E disse que o Padre Jonas chegou e disse para essa moça: pronto, agora está na hora, é hora de termos o hospital. Vocês sabem que São Padre Pio construiu, né, um hospital enorme lá na Itália, alívio do sofrimento. E o Padre Jonas estava lá, conversando, pedindo a graça, e disse: agora é a hora. Quem vai acostumando os ouvidos a ouvir a Deus, consegue perceber a hora de Deus. A gente vê a Virgem Santíssima e Jesus nas bodas em Caná, em que ela fala para ele: estão sem vinho. E Jesus diz: não é a minha hora. Mas Nosso Senhor, pela intercessão da sua mãe, pelo pedido, deu o passo. Era a hora de Deus.
Será que não é a hora de Deus na nossa vida hoje? Sempre é a hora de Deus. É hoje o dia da salvação. É agora. Esta é a hora. Por que depois? Por que protelar e dizer, não, amanhã. Não, amanhã eu faço, depois eu faço. Quando a voz de Deus está no nosso coração, quando Cristo está batendo na nossa porta, com a graça nas mãos para nos dar, dizendo, é agora a hora da graça. Eis o dia da salvação, o dia da entrega, o dia do passo, o dia da oferta, o dia de deixar Deus ser Deus na nossa vida. Vamos pedir essa graça a Deus? Ele diz no Evangelho, prestai atenção como ouvis. Quem ouve, quem escuta, tem. Quem não escuta, quem não ouve, deixa a graça passar. Eu acredito que você não quer deixar a graça passar. Que você quer também, na hora em que Deus falar, estar como a Virgem Maria, pronta a corresponder. Vamos pedir isso? Nós queremos, Senhor, nesta Eucaristia, suplicar a Tua graça. E suplicar, Senhor, o dom da escuta. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Mais do que isso, nós sabemos que o Senhor fala, mas dá-nos a graça de ouvir. Senhor, liberta-nos do nosso apego a tantas coisas, porque muitas vezes nós não ouvimos, porque estamos agarrados a bens, a coisas que nós queremos aquilo. O Senhor pede para a gente largar, nós sabemos que devemos largar, mas nós, Senhor, não damos esse passo. Senhor, vem nos libertar nesta tarde, vem nos purificar. Peça isso, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer nos libertar de apegos, de coisas que nós vamos nos tornando escravos, e a gente não quer largar porque nos dá algum benefício temporário, imediato, ou porque aquilo sempre fez parte da nossa vida, mas está nos atrapalhando a nos entregarmos a Deus, está nos atrapalhando a sermos mais de Deus. Faça essa entrega e vai dizendo, Senhor Jesus, liberta-me, dá-me força para dar passos, dá-me força, Senhor, para deixar de lado. Eu não quero ser como aquele jovem rico que ficou apegado aos seus bens e não obedeceu ao Senhor. O Senhor que disse, vai, vende tudo, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem me seguir. Senhor Jesus, nós não queremos ser ricos assim. Nós queremos ser pobres em espírito e ricos diante de Deus. Por isso, Senhor, dá-nos essa graça, liberta-nos. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz ressoou, Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, Sua voz
calou meu coração. É a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Muitas vezes na nossa vida, nos ritmos, nas correrias, nas preocupações, nas obrigações, na nossa rotina, nós não damos espaço para ouvir a voz de Deus. Mas hoje, meu irmão, você que está aqui, você que nos acompanha de casa, ouvindo esta pregação do Padre Alex, você parou, você está aqui, você nos ouve de casa, pela internet, pela rádio. Muitas vozes gritam dentro do nosso coração. Muitas vezes são essas vozes das obrigações, das preocupações. Muitas vezes são as nossas paixões. Muitas vezes são outras vozes que gritam fora de nós, que nos atraem, que nos seduzem. E aí nós nos perdemos. Nós não damos espaço para a voz de Deus. Nesse momento, agora, Deus está falando comigo e com você. A palavra de Deus, que tem poder para nos salvar, que tem poder para nos libertar, que tem poder para fazer novas todas as coisas. Ouça a voz. Não perca este momento, este instante de escutar este Deus que se rebaixa até nós, para falar de modo que nós entendamos, porque nos ama, porque nos quer todo para Ele, porque quer salvar não somente você, mas a sua casa, a sua família. Não tenha medo de aderir, de responder a esta voz que te chama e que é muito mais poderosa do que qualquer outra voz. Sinto que nessa oração o Senhor foi também mostrando a nós aquelas coisas que nos prendiam a elas mesmas e que por isso a gente não escutava. Como Ele disse para Marta, Ele disse: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária, é sentar e escutar. Meu irmão, minha irmã, nessa Eucaristia, você possa também assumir esta graça, pedir a Deus a graça, dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu vou deixar isso aqui de lado, ou eu vou diminuir a frequência, para que isso não tome o primeiro lugar na minha vida, isso não tire a minha escuta, coisas que bloqueiam a escuta com Deus, coisas que bloqueiam essa conexão do coração com Deus. Que a partir de hoje, isso não tenha mais o primeiro lugar no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça,
e pela Tua salvação, Sim, Jesus. Muito que entram na nossa vida, que entram na nossa casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a ouvir, a ouvir. Aquele que ouve terá ainda mais, e aquele que não ouve perderá até aquilo mesmo que pensa ter. Senhor, nós queremos sim ouvir, Sim, Jesus. e ser um com o Teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.